Bom, dando continuidade, agora estamos aqui para falar desses primeiros sinais, tá? Que são os primeiros comportamentos apresentáveis, e identificados dentro do TEA, tá? Alguns são mais expressivos, outros são mais discretos, né? Principalmente dentro dos níveis do autismo, mas alguns são bem marcantes e que desde os seus primeiros momentos, seus primeiros anos aí de idade, já são identificados e, como foi falado anteriormente, quanto antes ele é identificado, a a projeção aí, ela é muito melhor, tá, para toda essa autonomia, para toda a sua evolução. Então aqui eu vou destacar apresentar para vocês alguns desses comportamentos, tá? Alguns desses sinais para abrir nossa cabeça, para fazer pensar, para ver quando que foi que identificou isso, e também para os próximos casos que vocês puderem também contribuir e no caso até que trabalhem com isso, cabe sempre um olhar mais atento, um olhar de ajuda. Alguém que consiga identificar e poder conversar sobre isso, apresentar aquele comportamento através de um diálogo, porque muitas vezes uma conversa, né, acaba abrindo portas e essas portas levam a caminhos bem interessantes. Então vamos lá. Primeiros sinais: dificuldade de contato visual. Isso desde cedo. E esse contato visual ele é quando você fala, o olhar para o seu olho, olhar para o seu rosto, também no manuseio de objetos, quando você faz um barulho com o objeto, ou chacoalha, uma coisa bem colorida, se chama atenção, se prende essa atenção, se quando você chama pelo nome, ela olha ou não olha, se tem essa troca, dificuldade de interação, tá? Se há um trabalho, uma troca genuína num brincar, na realização de alguma atividade, alguma demanda que exija realmente essa questão participativa, a imitação também. A imitação, ela é uma dos pilares principais do estímulo. Em cerca de 2/3 dos estímulos é realizado através da visão. Que é um interesse em pegar alguma coisa, ver e replicar aquilo. E essa ausência da imitação também é toda uma questão desse olhar de espelho, sabe? De você ver uma coisa, se estimular em querer fazer igual, ou de receber essa informação e não fazer da mesma forma, tá? Essa consciência corporal e também espacial que é conduzida não atendem quando são chamados, essa questão sonora mesmo, do chamar do nome, do "oi", do "tchau", "vem aqui", não responde conforme essas instruções. Às vezes você chama: "Ó, vem aqui", aí vira as costas e vai embora. Pensa: "O que você tá fazendo aí cara? Volta aqui". Então o comando ele não teve essa captação dessa informação como um todo. Podem também não realizar o sorriso social, tá? Pela questão de toda a troca social que está tendo no espaço ali presente, não ter esse olhar, esse sorriso, alguma brincadeira ou outra que não é entendida, eh, não compartilham a atenção também, porque muitas vezes aí, quando já tá na idade aí que tá falando, que tá conversando, muitas vezes esse assunto restritivo, esse hiperfoco em alguma coisa, ele fica só ali, só aquilo. Tudo é um dinossauro, tudo é um carrinho, tudo é um objeto, é muito restritivo. A criança ela precisa de estímulos e ela sempre vê um brinquedo novo,
ela quer ver aquele brinquedo, ela se sente estimulada por ele, ela quer pegar ele, quer brincar, quer atacar, quer quebrar, quer fazer de tudo. E a ausência disso também acaba sendo um sinal, porque é o desinteresse pelo novo. Apenas o gostar daquele objeto bem restritivo, o seu carrinho, aquele único carrinho. Não há um leque de variedades para novas coisas, mas sim aquilo que foi pontuado, aquilo que é dele, que é confortável, que faz parte da sua rotina. Também gostaria de ressaltar o atraso na fala. O atraso na fala é algo que realmente é através da ausência dos estímulos, descartando aqui no caso outras dificuldades motoras também, dificuldade de transições, dificuldade de controle motor, de organização espacial, em pegar um objeto, saber o que é em cima, o que é embaixo, eh, conseguir se locomover pela casa, esbarrar muito nas coisas, né, também não ter aquela noção do que é perigoso, do que não é perigoso, o que pode, o que não pode, esse senso de perigo. Em ver um buraco, em ver um cachorro, em ver algo que pode ser perigoso e não ter aquele receio sobre. Outro sinal muito evidente que eu vejo na maioria dos meus casos, realmente é a ausência da fala, mas ela é suprida pela comunicação não verbal. Então muitas vezes vai pegar na sua mão, vai te empurrar para um lugar para que você faça o que ela quer, ou para que você pegue alguma coisa, sempre busca uma comunicação alternativa. E é muito nítido, é realmente muito nítido isso. E aí acaba sendo uma pegada que muitas vezes o pai acaba fazendo muito essas coisas e bloqueando a estimulação. Porque se tá com dificuldade de fazer algo, vem, pega na sua mão, te puxa, você vai e faz aquilo por ela, faz uma, faz 2, faz 3, 4 vezes, ela não tá sendo estimulada a ela fazer aquilo, tá sendo muito cômodo. Então, nesse momento, para isso e para várias outras coisas, o que que acaba sendo importante? Você sujeitar a ela aquilo, você oferecer facilidades e dar esse apoio, mas não fazer tudo por ela. Isso é o mais importante. Você não deixar de estimular. E como disse há algum tempo atrás, em uma das aulas iniciais, é algo que acontece não apenas nesse primeiro momento, mas também na terceira fase da vida, na fase do idoso, que o neto, que o filho faz tudo por ele e ele acaba tendo uma desconstrução funcional. Ele acaba perdendo alguns movimentos por não realizar. "Ai, quero trocar o canal da televisão, o controle tá longe". "Ah, eu pego pra você, pai". Vai lá e pega. Preciso mexer nas panelas ali, no que gosta de fazer aquela comida, já para de ter isso também. E muitas vezes é a única atividade física que ela faz durante o dia. E por causa dessa hiperproteção, acaba sendo deixado de lado. E apenas para concluir aqui, é importante deixar bem destacado que esse cérebro do autista, ele é algo que está sempre pegando fogo. Ele é algo que ele tem muito estímulo. Ele não funciona da mesma velocidade do que um cérebro, típico. Ali dentro tem uma hiperconcentração funcional de informações. Então tudo ali é muito intenso. Tá? Então, muitas vezes, uma atividade simples, que é pegar um objeto ou a identificação de alguma coisa externa, ela está sendo hiper trabalhada ali dentro. Sempre vi a questão do cair de uma folha. A perspectiva que tem dessa folha caindo, para uma pessoa, não é a mesma que para outra pessoa. Ela, para algumas, ela passa sem ter um incômodo.
para outras ela passa com um hiperfoco, aquilo ali como se fosse algo gigantesco para ela. Ela se concentra naquilo, ela identifica o movimento, ela presta atenção naquilo, faz diferença para ela. Entre outros sinais, porque são muitos, muitos, muitos. A questão também, do som. Som é algo muito comum, que o som muito alto, ele acaba irritando, ele gera aquele desconforto. Muitos casos, eles assemelham esse falar alto como se fosse uma agressão. Então, todo esse conjunto, ele faz com que você consiga olhar, apontar e identificar. Então não é porque tem uma característica que é um autista, que é uma pessoa com autismo. Muito pelo contrário, é o conjunto, é a obra completa que o faz. Então é preciso sim estarmos preparados para identificar esses comportamentos, mas não é que qualquer criança que tenha uma ou 2 dessas características, ela é uma pessoa com autismo. Não, não necessariamente. Mas sim o conjunto, a obra completa. Então, até mais aí. É um assunto muito extenso, essa questão dos primeiros sinais. Eu vou parando por aqui, porque senão a gente vai ficar horas e horas falando aí. Até a próxima.